Olá pessoal, boa tarde a todas e a todos. Estamos dando início a mais um encontro síncrono. Hoje nosso encontro síncrono de dúvidas e exercícios. Então quero dar boas-vindas aos colegas que estão aqui no auditório, boas-vindas aos colegas que estão pelo Zoom. Hoje a gente vai tentar discutir alguns exercícios, tá bem? Só lembrando, toma cuidado caso for levantar por causa da câmera, tá? Então se você for levantar, tente levantar por ali. Se quiser mudar também, só para tomar cuidado para não levantar na frente da câmera. Isso para os colegas que ficam aqui nessa parte da frente. Para os alunos do chat, lembrarem de não ligar o microfone e nem um vídeo, tá bem? Alguma dúvida, alguma pergunta que algum colega queira que eu responda agora, antes da gente começar nos exercícios? Alguma dúvida aqui, os colegas do auditório? Tá bem. Vou abrir aqui com vocês só um minuto o nosso Moodle. Tá aberto, né? Desde segunda-feira o roteiro do estudo dirigido, tá? Aparentemente até agora sem grandes problemas técnicos, acho que todos os colegas que tentaram estão conseguindo fazer. Alguma dúvida? Alguém não está conseguindo? Então, não esqueçam, tá, pessoal? O ideal é tentar finalizar o estudo dirigido, se já não finalizaram, finalizar aí esse final de semana, para que vocês tenham a próxima semana para se focarem um pouco mais na lista, né, de exercícios, que é uma atividade importante e que gasta bem mais tempo do que o próprio estudo dirigido, tá? Então, para não tentarem não acumular muitas atividades. Tem uma informação importante, que é a liberação das notas parciais de vocês. Só que eu vou abrir aqui, na aula da manhã, eu mostrei para os colegas e eles comentaram que alguns tentaram entrar durante a aula e disseram que não estavam tendo acesso. Se vocês entram aqui em painel do curso, vou fazer o caminho de novo. Se vocês entrarem aqui em painel do curso, é para estar disponível esse livro de notas, tá? E aí quando vocês entram em livro de notas, bem, eu estou nesse momento como aluno, dentro do Moodle como aluno, então vocês vão entrando aqui, vocês vão perceber que 2 notas já entraram, tá? E aí alguns colegas da manhã disseram que quando tentam entrar estava dando acesso restrito, alguma coisa assim, que eu vou dar uma olhada nas configurações da sala para ver qual que é o problema. Durante o almoço eu não consegui resolver, mas eu quero resolver isso hoje, porque a ideia desse livro de notas é que todas as atividades que vocês realizarem, que são os estudos dirigidos, as listas de exercício, atividade de monitoria, tudo que vocês realizarem, essa nota vai entrando aqui e a parcial de vocês vai aparecendo, tá? Bem, aqui não vai aparecer nem no estudo dirigido, nem na devolutiva da lista nota, porque eu estou com o meu perfil, mas o que deve acontecer com vocês é, bem, fez o estudo dirigido, vai ter um ponto aqui. Fez a lista de exercício, vai ter uma nota aqui que varia de 0 a 1 ponto. E conforme, além dessa nota vir aparecendo aqui nessa coluna de notas, a parcial vai aparecer bem aqui, ao lado dessa média em negrito, tá? Essa parcial é a nota acumulada de vocês até o momento, que significa que no momento que essa nota que aparece aqui passar de 5, vocês estão aprovados no curso, e quando ela passar, bem, de 7 vocês estão com conceito bom, e quando passar de 9 vocês estão com excelente, tá bem? Vocês vão ver aqui que tem essa série de atividades, é muita coisa mesmo, tá? Alguém vai falar assim, meu Deus, a gente vai fazer isso tudo, vamos. Até fevereiro a gente vai fazer isso tudo, mas na hora que vocês verem já acabou. Então, bem, eu não tenho... Surgiu uma pergunta aqui. Por favor, professor, tenho dúvidas sobre a derivada em geral. Gostaria de saber como posso usar esse recurso na engenharia mecânica, nas fábricas, por exemplo. Tá bem, Julius, eu vou tentar te responder isso, porque, bem, eu sou matemático e não sou engenheiro mecânico, então, mas eu vou tentar direcionar isso daí, tá bem? Voltando ao livro de notas, todo mundo entendeu?
Se vocês tentarem entrar agora, ou, quer dizer, se vocês tentarem entrar no final da aula para ver aqui e não tiverem acesso, é porque teve esse probleminha de autorização que eu vou tentar resolver um pouquinho mais tarde hoje, mas eu espero que amanhã vocês já consigam acompanhar. E acompanhem, tá, pessoal? Para vocês, ajuda até, sei lá, eu fiz o estudo dirigido, não apareceu a nota do estudo dirigido, aí você manda um e-mail pro projeto. Eu fiz a lista de exercícios. Uma coisa sobre a lista de exercícios, tá? A lista de exercícios ainda no 1 ainda não foi completamente corrigida. Esse 6,3 aqui é a média das listas que já foram corrigidas, tá? Mas algumas listas ainda faltam ser corrigidas. E aí, se você entrar e a sua nota ainda não apareceu, pode ser que só está faltando mesmo que ela seja corrigida. Não significa que a gente perdeu sua lista. Dê mais um tempinho aí, porque são muitas listas para correção, tá? Mas o estudo dirigido já entrou de todo mundo. Então, se você conseguir entrar, se o seu estudo dirigido foi computado, vai aparecer aqui um pontinho, tá bem? Opa, fui no lugar errado. Então, isso é um recurso que ajuda bastante, que aí não fica aquela pergunta, quanto falta para eu passar? O que eu preciso para passar? Essas coisas, vocês vão ver aquele contador parcial lá subindo, conforme vocês forem realizando as atividades, tá bem? Lista de exercícios. Lista de exercícios já está disponível, né? Já está aí desde a segunda-feira também. Vou abrir ela aqui com vocês. Bem, a lista de exercícios meio que ela vai acompanhando, né, o conteúdo que foi ministrado. Então, se vocês olharem a questão número 1, fala da esfera. Se vocês lembrarem, eu comentei, né, que a esfera ela não é uma função, ela não pode ser vista como função de duas variáveis. E aí pede para que vocês expliquem com as suas palavras. Então vocês vão ter que explicar aquilo, a justificativa de por que a esfera não é uma função de duas variáveis com as suas palavras. O Manuel perguntou o seguinte: professor, o que seria considerado uma nota boa na lista? Bem, vou dar. A lista vale um ponto, tá? Bem, pelos conceitos da UFPA, o bom seria se você tirasse entre 0,7 e 0,9, né? Que é a margem do bom do ponto de vista do conceito aqui da UFPA. Claro, né? A gente sempre busca a nota máxima, mas em relação às listas é complicado, tem algumas questões. E uma coisa importante de vocês perceberem na lista é que às vezes vocês acertam, entre aspas, mas não desenvolvem bem um raciocínio, não deixam muito claro. Então vocês têm acesso lá à correção, tá? Tem um feedback que geralmente os alunos ou os monitores colocam para vocês. Então deem uma olhada, tá? Porque às vezes é um problema de escrita, um problema. Então, em relação a ser a primeira lista, ainda mais se vocês não estão habituados a fazer exercícios no Newton, se tirar acima de 0,5 já considero bom, tá? Mas a tendência é que você vai entendendo como escrever bem as listas, como organizar, e a tendência é que essa nota aumente. Mas acho que acima de 0,5 já é bom por ser a primeira lista, tá? Mas acho que aí depois de na segunda, já buscar um 0,7 ou acima disso é o ideal. Tá bem, Manuel? Tá. Voltando para a lista, tem algumas. Eu vou resolver com vocês alguns exemplos e vou discutir algumas coisinhas da lista só para que vocês tenham uma noção geral do que vocês precisam. Se você ainda não está conseguindo resolver coisas desse tipo, você precisa estudar um pouco, revisar até chegar a esse ponto. Tranquilo, né, que a esfera não é uma função, acho que já ficou claro aí para vocês porque ela não é. Se vocês lembrarem, quando eu falei da esfera e que ela não era, eu também falei de uma função muito parecida com essa que aparece aqui na letra B. É como se fosse uma forma de você escolher uma metade da esfera para ser uma função, né? E aí aqui tem a primeira pergunta, que é para determinar domínio dessa função, tá? É para esboçar o domínio no plano XY. Vamos fazer uns exemplos aqui para a gente lembrar algumas coisas, tá? Então,
gente está trabalhando com funções de várias variáveis. E aí, em relação a domínio, que é uma pergunta clássica, vou fazer 3 exemplos aqui com vocês, para que vocês lembrem de 3 regras que são os 3 mandamentos, né, em relação a domínio, em relação à determinação de funções, tá? Vamos considerar essas funções aqui. F de xy igual a 1 sobre 1 menos x quadrado menos y ao quadrado. A função g de xy igual a x ln de 2y. E a função h de xy igual a raiz quadrada de 1 mais x mais y. Bem, para quem já entendeu como funciona, né, esse estudo de domínios, ficou muito claro por que eu escolhi essas 3 situações. É porque a gente tem 3 mandamentos, né, na matemática, que é: não existe divisão por zero, não existe raiz, poderia colocar quadrada, mas eu vou colocar quadrada, mas não existe raiz de radical par, tá? Não existe raiz quadrada, raiz quarta, raiz sexta, não existe raiz quadrada de número negativo no conjunto dos números reais. Porque sempre que eu escrevo isso, tem algum colega que não espera nem eu terminar a frase: pessoa, mas nos complexos tem. Mas aqui a gente trabalha com cálculo nos reais, tá? Então não existe raiz quadrada de número negativo nos reais. Existe o cálculo de variáveis complexas, tá? Mas, bem, a depender, alguns cursos tem um curso de variáveis complexas lá na frente. E não existe logaritmo de número menor ou igual a zero. Então esses são os 3 mandamentos muito fundamentais, tá? São indeterminações, são coisas que não é possível calcular. Você não consegue dividir por zero, você não consegue extrair raiz quadrada de número negativo no conjunto dos números reais, e você não consegue tirar o logaritmo nem de número negativo nem de números iguais a zero. Faltou um S aqui. Nos reais, tá bem? Não existe logaritmo de número menor ou igual a zero. Então vou usar esses 3 exemplos para vocês entenderem mais ou menos. Observa, tem aqui funções, quero o domínio delas, né? Aonde que cada uma delas faz sentido. Na lista vocês têm pelo menos 2 funções lá para vocês determinarem o domínio. Então vamos lá, o domínio da f primeiro, tá? Bem, você olha aqui no quadro, você olha aí no quadro 1, e você vai ver que a função f é a função 1 sobre 1 menos x quadrado menos y ao quadrado. Se você lembra das 3 regrinhas, você vai perceber que qual que é o problema dessa função? É o nosso primeiro mandamento ali, né? Não se pode dividir por zero, tá? Então essa é a restrição que essa função tem. Então eu tenho que tirar essa restrição. O que eu quero dizer é que
1 menos x² menos y ao quadrado deve ser diferente de zero. Ou x² mais y ao quadrado, escolhi... Ah, tá certo. Tem que ser diferente de 1. Pensei que eu tinha errado o sinal e não ia ter mesmo solução, mas esse é o caso positivo, né? Tem que ser diferente de 1. Ou seja, o domínio dessa função, bem, esboçar ele graficamente, o que é isso? Quando eu tenho a igualdade. Quando eu tenho a igualdade, eu estou na circunferência de raio 1, ok? Então significa que eu preciso extrair a circunferência de raio 1 do domínio dessa função. Bem, então ficou faltando... Quando você coloca... quando você considera essa circunferência, o que você teria é... Essa circunferência tem que ser extraída do conjunto domínio. Então, o domínio da função f... Bem, tem algumas formas de você representar, né? Ele é essa região interna da circunferência unida com a região externa, tá? Ou simplesmente o conjunto dos xy do R2, tal que x² mais y ao quadrado é diferente de 1. Tá ok? Essa é a primeira. Vamos fazer agora o domínio da G. Bem, a função G é a função x ln de x, ln de y, 2y. Tá, aqui também tem uma regrinha, né? Qual que é a regrinha? Você não tira ln de números negativos, tá certo? E nem do próprio zero. Então você precisa que 2y seja maior do que zero. Ou seja, que o y seja maior do que zero. Em termos de representação gráfica, isso significa que você precisa extrair tudo que está aqui embaixo e a própria reta y igual a zero. Então, o domínio dessa função é só essa parte superior aqui, tá? Você extrai essa parte, porque o y é negativo, e extrai a reta y igual a zero. Então, o domínio da G vai ser o conjunto xy do R2, tal que y é maior do que zero. Mais um exemplo. Considera a DH, que domínio da função h. Função h é a função raiz quadrada de 1 mais x mais y. E aí você tem a nossa terceira restrição, né? Não existe raiz quadrada de número negativo. Então significa que 1 mais x mais y precisa ser... Aqui só precisa ser maior do que zero. Maior ou igual a zero. Não precisa ser estritamente maior, como é o caso do ln. Então isso aqui tem que ser maior ou igual a zero. Ou em outras palavras, que o y tem que ser maior ou igual a menos x menos 1. Menos x menos 1, isso daqui é uma reta. Que bem, quando x é zero está no menos 1. E é paralela à reta y igual a menos x. Então é uma reta aqui. Bem, quando o y é zero, o x dá menos 1. Então passa por aqui, você tem essa daqui. Nesse caso específico, a reta entra, diferente desse. Porque aqui você tinha que tirar o caso zero. Essa aqui você pode deixar. E aí você observa que o y vai ser maior nessa região aqui, tá? Essa é a região onde o y é maior ou igual ao menos x menos y. E isso, algebricamente, pode ser escrito como d de h é igual
xy pertencente ao R2, tal que... Bem, você pode escolher algumas formas, por exemplo, y maior ou igual a menos x menos 1. Então é assim que vocês expressam, seja graficamente ou seja na linguagem de conjuntos, esses domínios, tá? Deixa eu ver aqui. Como ficaria... Vamos lá. Professor, como ficaria... o Adriano perguntou como ficaria a imagem, com dúvida no item B da questão 3. O Rodrigo disse que está com dúvida no item 3, no item B da questão 3. O Gildas, como seria a circunferência quando x mais y ao quadrado é menor ou igual a 1? Peraí, deixa eu só entender a pergunta do Gildas. Como seria a circunferência quando x ao quadrado mais y ao quadrado é menor ou igual a 1? É a parte interna, tá? Peraí. Se x ao quadrado mais y ao quadrado é menor ou igual a 1, isso significa que você está dentro da circunferência de raio 1. Tem algumas formas de você ver isso. Uma delas é olhando como uma função de duas variáveis, tá? Se você lembrar que, como duas variáveis, isso é o paraboloide, você observa que, bem, se você coloca aqui o 1, que é exatamente onde você tem a circunferência de raio 1, dentro dessa circunferência aqui, que é a circunferência de raio 1, você só tem valores menores ou iguais a 1, tá? Porque a imagem é essa parte do paraboloide aqui embaixo. O desenho não ficou muito bom porque eu passei um pouco dos limites, né? Quando você olha aqui, você tem essa circunferência que é a curva de nível, por exemplo. E aí é claro que para qualquer valor aqui dentro, até pela continuidade da função x ao quadrado mais y ao quadrado, você está abaixo do 1. Então é toda essa parte da circunferência, tá? Tudo isso então não é uma circunferência, né? Na verdade é o círculo de raio 1. Isso daqui corresponde a esse conjunto, aqui é o 1, aqui é o 1, menos 1, menos 1, tá? Ok, Gildas? Em relação à circunferência, ou na verdade o círculo x quadrado mais y quadrado menor ou igual a 1. Outra pergunta, como ficaria a imagem? Aí depende, tá, pessoal? A imagem em geral ela é mais complicada e até por isso que na lista quase não aparece, nas questões de cálculo 2 quase não aparece. Tem alguns casos que dá para fazer. Por exemplo, se você fosse olhar aqui, né? Essa daqui, como aqui dentro é uma função linear, você consegue atingir todos os números reais. Só que você não pode ir em todos os reais, porque isso tem que ser maior ou igual a 0. Então você consegue todos os números positivos aqui dentro, tá? Para qualquer número que você quiser maior ou igual a 0, você vai conseguir escrever ele dessa forma. O que significa que a imagem dessa função é todo o R maior ou igual a 0, tá? A imagem dessa função é esse conjunto. Porque qualquer número maior ou igual a 0 é raiz quadrada de algum número real positivo. Então, você consegue escrever ele aqui, você consegue todas as imagens. Essa daqui é fácil. Essa daqui é um pouquinho mais difícil, mas dá para mostrar que você chega em todos os reais, tá? Essa daqui você consegue construir todos os reais. Mas não é tão simples, tá, pessoal? Porque aquilo lá de cálculo 1, de inverter e tudo mais, não funciona tão bem, que você tem duas variáveis. Então, o que seria inverter, né? Lá você pega o y, você tem uma função f de x, aí você escreve como y e tenta encontrar o x como uma f a menos 1 de y, por exemplo, para tentar entender como é a imagem, né? Mas aqui, bem, não faz muito sentido, porque são duas variáveis, tá? Então não tem uma inversa nesse sentido.
E aí você não consegue, tá? Mas essa daqui é possível, analisando graficamente, concluir que é todo o R. E essa daqui... Bem, essa daqui... O zero você não vai conseguir, né? Naturalmente. Isso aqui nunca vai ser igual a zero. Não tem a possibilidade. Então o zero já não está aqui dentro. Mas eu acho que o zero é o único que você não atinge. Mas tem que fazer algumas análises gráficas, tá? A imagem não é uma coisa tão solicitada em relação a funções de várias variáveis. Professor, não podia colocar x mais y maior ou igual a menos 1 no domínio? Pode, que é a mesma coisa, tá? Tem várias formas de você escrever isso daqui. Você pode escrever x maior ou igual y maior ou igual a menos x menos 1. Você pode escrever y mais x maior ou igual a menos 1, que foi a sua sugestão. Você pode escrever x maior ou igual a menos y menos 1, também é solução. Você pode escrever x mais y mais 1 maior ou igual a zero, que também é solução. São formas diferentes de escrever a mesma expressão, tá? Você só está reorganizando a desigualdade, naturalmente pode. Tá, sobre o item B da questão 3, vamos com calma que a gente vai chegar lá. Sobre a pergunta do Gildas, lá do começo, né, de como que eu aplico cálculo em engenharia mecânica. Essa é uma pergunta muito complicada, porque como eu disse, né, não tenho formação em engenharia mecânica, é um pouco complicado. A pergunta de o que dá para fazer na engenharia mecânica com cálculo é tão difícil para um matemático quanto para um engenheiro mecânico a pergunta de por que eu preciso demonstrar os resultados em matemática, né? Porque que a hipótese de rima. Perguntar a importância da hipótese de rima para um engenheiro mecânico é tão difícil quanto perguntar para um matemático a aplicação, né? É muito complicado isso, tá, pessoal? Tem algumas coisas que são naturais, que são aplicações que nem é específico da engenharia mecânica ou de uma engenharia, que é muito mais geral. Isso vale em qualquer ciência que depende da física. São conceitos como os conceitos de densidade, centros de massa. Para quem trabalha com engenharia mecânica, por exemplo, tem que trabalhar muito com o torque, momento angular, momento de rotação. É aquela ideia da alavanca, só que estudado de uma forma muito mais geral. Quando você tem um objeto metálico, por exemplo, você tem uma barra metálica, e você quer que ela faça determinada função em um mecanismo, tá? A depender da densidade dessa barra metálica, ela vai ter coisas como o centro de massa dela, ela vai ter o ponto ideal para você fixar ela, caso você queira que ela gire, que é o centro de rotação e coisas desse tipo, que é uma coisa da física que vale para engenharia mecânica e outras em geral. Então, principalmente na parte de ciências de materiais, e isso daqui se calcula basicamente com cálculo, tá? A gente vai aprender até o final do curso a calcular o centro de massa seja de um objeto sólido, seja de uma lâmina metálica, calcular o momento angular, tá? A tendência desse objeto de rotacionar, esse tipo de coisa. Outra coisa importante, por exemplo, na engenharia mecânica, na engenharia aeroespacial, por exemplo, são equações de fluidos, tá? Se você pensa, por exemplo, no planejamento de um avião, uma coisa que é essencial para você... Bem, eu não vou nem tentar desenhar um avião, porque se até para gráfica é difícil, imagina para desenhar um avião. Mas quando você vai desenvolver veículos, aviões e coisas desse tipo, você leva muito em consideração a resistência do ar, tá? A dinâmica de fluidos, tá? E aí, nesse estudo, você cai nas chamadas equações de Navier-Stokes. As equações de Navier-Stokes são equações diferenciais parciais, bem, são basicamente um sisteminha de equações que depende de derivadas parciais, que descreve como que fluidos se comportam, tá? São elas que são usadas para estudar turbulência,
que é aquilo que acontece quando você tem uma massa de ar quente com uma massa de ar frio e elas entram em contato. Então, toda o estudo desse tipo de comportamento, ele depende fundamentalmente de cálculo diferencial, tá? Por exemplo, a equação de Navier-Stokes, se a gente tivesse uma solução precisa para as equações de Navier-Stokes, melhoraria muito as nossas previsões climáticas. Porque basicamente, bem, previsões climáticas é o estudo de comportamento de massas de ar. Só que elas não estão completamente resolvidas. Existe um prêmio de $1 milhão para quem conseguir solucionar completamente as equações de Navier-Stokes ou mostrar que não existe uma solução geral. Mas o que se faz é geralmente modelar elas computacionalmente, tá? Você não encontra a solução, que seria realmente encontrar lá quem que é a primitiva, algo desse tipo, mas você encontra soluções próximas, soluções por aproximação. E aí isso é extremamente fundamental, tanto para engenharia mecânica, como engenharia naval e tudo mais. Então sim, tem uma série de aplicações. Só que essas são aplicações gerais, tá? São aplicações que qualquer pessoa que conhece um pouquinho de física vai saber que essas aplicações imediatas. Agora, especificamente de um curso ou outro, primeiro você tem que, bem, avançar muito no seu curso até você entender como aplicar. Mas eu posso garantir que tem as aplicações, tá? Mas como isso vai ser feito na área de desenvolvimento, você vai precisar avançar um pouquinho mais no curso para entender. Tá certo, Gildas? Bem, vamos voltar lá para a lista. Eu quero chegar com vocês a dar algumas dicas em relação. Então, falei de domínio, porque vocês vão ter que expressar aqui o domínio tanto na número 1 como na número 2. Vocês precisam apresentar o domínio dessas funções. Aqui ainda pede para vocês mostrarem algebricamente que essa função mora aqui. Ou seja, que o gráfico dessa função, lembre quem é gráfico, aqui é para testar conceitos, tá? Gráfico de função é uma função de duas variáveis, o gráfico é um subconjunto do R n mais 1, ou seja, R3, formado por quem? X, Y, f de xy. Mostrar que esse gráfico mora nessa esfera é mostrar que x, y, f de xy satisfaz essa equação, tá? Não tem nada. Calcular derivadas parciais, hoje a gente vai calcular aí umas derivadas parciais, eu vou fazer um monte de exemplos com vocês. Questão 2, encontrar... aqui tem uma coisa importante. Primeiro é o domínio tranquilo. Queria chamar a atenção porque são curvas equipotenciais. Curvas equipotenciais, pessoal, significa curvas de nível, tá? Curvas de nível... Depende muito do que é a função. Essa é uma função que descreve potencial elétrico. Então, se está num potencial fixo, esse equi vem de igualdade, né? Então, se eu fixo o potencial, então eu tenho curvas equipotenciais. Se fosse pressão, você teria as curvas... Eu nunca lembro os nomes, não sei nem porque eu tento. Isobáricas, isobáricas, né? Acho que são as curvas de pressão fixa, tem as isotérmicas e aí por aí vai, tá? É simplesmente o que a função descreve se você fixar. Coisa importante aqui, tá? Para que vocês não briguem muito com essa questão. Se eu peço a curva de nível, vamos aqui no quadro, rapidinho. Só para vocês, vai acontecer uma coisa nessa questão aí, que aí vocês vão ficar meio assustados. Essa daqui. Qual a curva de nível menos 1? Qual a curva de nível menos 1 dessa função? Acho que a cabeça, eu não sei se ele balançou a cabeça de não sei ou de não existe, mas se for de não existe, está correto, tá? Não existe a curva de nível menos 1 dessa função. Então, e a mesma coisa vai acontecer em alguns desses casos aí, tá? K não é o raio. Pessoal, K não é o raio, tá? Vamos lá, de novo, curvas de nível. Eu tenho
Eu tenho isso. Curvas de nível você considera um plano com nível, ou seja, com uma altura fixada, e você olha qual a interseção do plano com aquele nível. Então, se você fixa aqui um plano passando por -1, é melhor se você começa com um que corta, né? Se você colocar no 1, aqui você tem uma circunferência, tá? Então, o nível 1 significa x² mais y² igual a 1. Essa daqui é uma circunferência. Então, uma curva de nível que é uma circunferência. No -1 você não chega, porque x² mais y² igual a -1 não tem solução. Isso aqui é sempre diferente. Então, vai ter curvas que não existem. Então, se você pegar um nível fora da imagem da função, o k só vai ter curvas de nível se for um valor que pertence à imagem. Se o k não pertence à imagem, no caso dessa função só tem valores positivos, então não existe, tá? Ok? Mesma coisa aqui na lista, tá? Pediu para vocês encontrarem essas curvas equipotenciais. Então, vocês vão só aquelas que é possível resolver a equação 4 sobre a raiz quadrada de 9 menos x² menos y² igual a algum desses valores aqui é que tem curva. Se você faz coloca 4 sobre raiz quadrada de 9 menos x² menos y² igual a 12, isso tem solução? Se tiver solução, vai dar a sua curva de potencial 12. Se você coloca igual a 1 e não tem solução, então não existe uma curva com potencial 1. Então, se atentem a isso aí, tá bem? Questão 3 é calcular um limite. Observe que você tem uma coisa aqui que é fixa. Embaixo você está indo para um número, para zero. Vocês sabem o que acontece quando algo fixo é dividido por algo que está indo a zero, certo? Vocês conhecem o exemplo mais clássico disso, que é... Deixa eu só ver aqui. Pensei que... Ah, tá, entendi. Professor... Peraí, só um minuto. Pessoal do chat. Professor, no caso se der uma função com denominador de raio, que é um número negativo, então a curva não existe? Deixa eu entender. No caso, se der uma função com denominador de raiz... Isso, exato, Luana. É isso que acontece lá mesmo, tá? Volta lá na lista, por favor. Compartilha a lista aí, por favor. Que a Luana está perguntando é o seguinte. Se quando você olha para alguma desses potenciais aí, fixos, se para você ter uma solução, você precisaria de uma raiz de um número negativo, então aquela curva equipotencial não existe. Está correto, Luana? Deixa eu ver o que mais. Bem... O Rodrigo, professor, no item C dessa questão, devemos colocar o limite entre aqueles intervalos ou tem como tirar essa indeterminação? Sem indeterminação não dá, tá? Pode voltar lá na lista. Tá, aí, bem, você tem que fazer um estudo dessa função. Mas já adianto que não existe uma função que é idêntica a essa dentro do domínio e que você possa usar para calcular, porque o que você tem ali é um número constante, que é o 4, dividido por algo que vocês podem observar que está indo para zero, tá? Esse é um comportamento típico de assíntotas verticais, tá? Vocês conhecem essa função aqui, por exemplo. 1 sobre x. Isso é uma função que vocês sabem muito bem o comportamento dela na proximidade do zero. Tá? Ela não toca em nenhum dos eixos. São assíntotas. Conhecem essa função, certo? Essa função é muito importante para vocês lembrarem um tipo de comportamento, tá? É um tipo de comportamento que é o seguinte. Se você tem um número, se só tem determinação de fato,
quando você tem algo que está indo para zero sobre algo que também está indo para zero. Porque quando não é esse o caso, se você tem uma fração e o de cima é uma coisa fixa e o de baixo está indo para zero, o comportamento é ir para infinito. Porque você tem algo fixado, tá? É, por exemplo, 1, 2, 3, independente do número que seja aqui, você está fazendo o x se aproximar de zero. Pensa, por exemplo, que o x é um número muito pequeno, sei lá, 1 sobre 1 milhão. Só para vocês entenderem. Esse é um número bem pequeno, né? Bem próximo do zero. Se você joga ele nessa equação, g de 1 sobre 1 milhão é 1 milhão. Concorda? Ou seja, você pegar números muito pequenos, muito próximos de zero, você pega algo fixo e divide por algo que é menor do que 1 e é muito próximo de zero, a tendência é que isso exploda, tá? A única coisa que você tem que tomar cuidado é com o sinal. Se está indo para valores positivos ou negativos. Observe que aqui você vai para mais infinito quando você está com valores positivos e para menos infinito quando você está com valores negativos. Então esse é um comportamento típico. Aqueles limites que a gente calcula, elimina a indeterminação e tudo mais, vocês podem observar que quase sempre você tem zero em cima e zero embaixo no ponto. Então por isso que você consegue tirar a indeterminação. Mas se em cima está indo para uma constante diferente de zero e embaixo está indo para zero, você vai para infinito. Então esse é o tipo de comportamento que vocês têm que analisar lá na lista, tá? Então, isso responde... Teve um colega que perguntou... Professor, no final da aula o senhor pode explicar melhor como será a monitoria? Posso sim, Ana. Eu vou explicar sobre a monitoria. Isso, Rodrigo, isso responde sua pergunta sobre o item C? Não dá para a gente tirar a indeterminação, tá? Você vai ter que fazer essa comparação. Você tem uma coisa constante, diferente de zero, algo que está indo para zero, então isso vai crescendo cada vez mais. Então, se cresce cada vez mais, vai... Aí você tem que só que entender se vai para mais infinito ou menos infinito, estudando o sinal. Tá, acho que eu respondi todas as perguntas do chat até agora. Se eu não respondi alguma, refaçam aí que eu dou uma lida. Então, questão número 1 tá ok? Entenderam bem como resolver? Número 2 também tá ok? Questão número 3. Questão número 3 são derivadas parciais, tá? Vamos resolver algumas coisinhas de derivadas parciais, que aí eu volto aqui depois. Só um minuto. Então, pode voltar para cá que eu vou trocar aqui. Vou resolver algumas... A gente resolveu poucas derivadas parciais na aula passada, eu quero fazer bastante com vocês hoje. Pelo menos que dá. Essas duas aqui a gente fez, né? Essas duas aqui já foi, certo? Então vamos resolver mais algumas. Tá. Cálculo de derivadas parciais. A gente fez bem correndo na aula passada. A gente precisa praticar um pouco. A ideia das derivadas parciais é a seguinte. Agora eu vou formalizar um pouquinho melhor o que a gente fez na aula passada. A definição, eu mostrei para vocês a motivação na aula passada, mas antes de eu fazer o exemplo, vamos olhar aqui o seguinte. As definições das derivadas parciais, vamos pensar numa função de duas variáveis. E o caso geral é análogo, tá? E aí, por análogo, se vocês quiserem, depois eu faço com 3, vocês vão ver que realmente é análogo. A derivada parcial de f em relação a x, ela é, bem, assim como eu falei, né? Você pega aquela função que fixa o y, só varia o x, e aí você tem que a derivada parcial de x é a derivada dessa função de uma variável. Mas assim, formalmente, intuitivamente é aquilo mesmo, mas formalmente a derivada de uma função f em relação à variável x, assim como a derivada lá no cálculo 1, é um limite, tá? É o limite quando h vai a zero. O que é fixar uma variável e considerar a variação em outra? Significa que eu estou variando no x, ou seja, eu dou um incremento no x, mas mantive o y fixado.
Esse limite, bem, vocês conhecem um limite muito parecido com esse do cálculo 1, certo? Todo mundo lembra como é que fazia lá no cálculo 1? A derivada era f de x mais h menos a f de x sobre h. Mas a verdade é que quase nunca vocês usaram esse limite para calcular a derivada, porque você aprende que das potências, bem, você desce o expoente e subtrai 1, da exponencial ela mesma, do ln dá 1 sobre x, do seno dá o cosseno, do cosseno dá menos o seno, tudo isso vem desse limite, só que você não calcula, você usa direto, e aqui também a gente não vai quase nunca calcular pelo limite, na maioria das vezes vai usar o que a gente já sabe. Então isso daqui é a derivada parcial em relação a x. E em relação a y é análogo, tá? Ou seja, você não varia, você fixa o x e coloca um incremento que vai a zero no y. Então, na prática, funciona derivando, considerando que a outra é uma constante. Mas é importante que vocês tenham isso daqui em mente, porque lá na questão 3, se eu não me engano, vocês vão precisar dessa definição no caso do 0, 0, tá? Então vamos voltar lá nos exemplos do slide. Vamos resolver aquelas do exemplo do slide para começar. F de x y igual a x sobre a exponencial de x ao quadrado mais y ao quadrado. Vamos começar com essa. Para calcular as derivadas parciais. Então, derivada parcial de f em relação a x. O que você faz? Você deriva isso daqui em relação a x, considerando que o y é uma constante. Precisa fazer esse limite? Não, porque isso aqui são funções que você sabe lá do cálculo 1, que são deriváveis, você sabe que vale regra do quociente e por aí vai. Então, isso é um quociente, você deriva, e aí é muito importante, pessoal, que vocês lembrem das regras, tá? Das regras de derivação, lá do cálculo 1 mesmo. Quando você deriva isso daqui, você tem um quociente, então você tem que usar a regra do quociente. Derivada do numerador, que dá 1, que multiplica o denominador, menos o numerador, vezes a derivada do denominador. Aí eu vou derivar isso em relação a x. Quando eu derivo isso em relação a x, bem, tem uma regra da cadeia naturalmente, e aí na regra da cadeia o que acontece? Deriva a de dentro. Observe que a de dentro é x quadrado mais y ao quadrado. Se eu derivo x quadrado mais y ao quadrado em relação a x, eu tenho 2x, tá? Então fica 2x. E aí, bem, a derivada da de fora é ela mesma, aplica na de dentro. Fica isso daqui. E embaixo você eleva ao quadrado. E é x quadrado mais y ao quadrado. Bem, só para que vocês não cometam um erro típico de matemática elementar, isso daqui não é quadrado desse, tá? Aí 2 vezes esse daqui. Eu vou dizer o que isso aqui dá só para... Uma coisa muito comum em provas de cálculo, tanto de cálculo 1 como de cálculo 2, é que os alunos na prova, nas listas, errem mais matemática elementar do que propriamente conceitos de cálculo. Aquilo de tirar a raiz quadrada de soma como sendo soma de raízes, cancelar coisas que não podem ser canceladas. Isso é o que mais aparece nas avaliações. Isso aqui é isso, tá? O 2 só multiplica, ele não eleva. Vamos agora calcular essa derivada em relação a y. Alguma pergunta no chat? Boa tarde, professor. Estou sempre vendo as aulas pelo YouTube. Tá bem. Só é importante, coloca registro aí que você vai assistir pelo YouTube, não tem problema de assistir pelo YouTube, tá bem? Agora vamos para a derivada parcial de f em relação ao y. Tá, como os colegas do chat, eles não conseguem ver os dois quadros naturalmente, vou reescrever a função aqui. É x e a x quadrado mais y quadrado. Vou calcular agora
a derivada parcial de f em relação a y. Tem que fazer a regra do quociente? Bem, não precisa, mas pode, não atrapalha em nada. Você pode pensar que isso aí é... Tá, tem duas formas de resolver. Você pode olhar assim, tá? E a menos x quadrado mais y ao quadrado. Concorda? Esse menos faz ir pro denominador. Se alguém quiser ver a solução pela regra do quociente, eu resolvi de manhã cedo pela regra do quociente. Agora eu vou resolver desse jeito aqui, tá? Então tem as duas possibilidades aí, em relação a y. Bem, olhando, por que eu vou escrever dessa forma? Porque nem faz sentido usar a regra do quociente aqui, porque ela não é um quociente em relação à variável y, ela só era em relação à variável x. Quando você olha isso em relação à variável y, x é uma constante. Então a derivada parcial de f em relação a y é constante, permanece. Dentro eu derivo pela regra da cadeia, tá? Regra da cadeia aplicada aqui, derivada da de dentro em relação a y. Observe que eu tenho um menos aqui, então é menos y ao quadrado. Derivada de menos y ao quadrado é menos 2y, que multiplica e elevado à própria função. Então, e elevado a menos x quadrado mais y quadrado, que pode ser escrito como sendo menos 2xy sobre e a x quadrado mais y ao quadrado. É isso, tá? Só isso mesmo. Tá correto. Entenderam as duas derivadas? Alguma dúvida? Levanta a mão. Conseguiram entender as duas? Então, a mesma função, que era essa, derivar em relação a x, derivar parcialmente em relação a x, é pensar que o y é uma constante e derivar do mesmo jeito que você faz no cálculo 1. Derivar parcialmente em relação a y é pensar que x é uma constante e derivar em relação ao y. Foi isso que eu fiz nos dois. Volto lá no exemplo, vamos fazer o outro lá. A outra função é f de xy igual ao arco cuja tangente é xy. Arco cuja tangente é xy é a função inversa da tangente, tá? É aquela função que te diz qual o ângulo que a tangente dá xy. Não é uma derivada que a gente lembre facilmente, mas a derivada do arco tangente, eu vou precisar, né? Uma regra da cadeia. Derivada do arco tangente é 1 sobre 1 mais x quadrado, tá? Ela geralmente você lembra lá quando vai estudar integrais por substituição trigonométrica. Mas não precisa decorar essas coisas, somente a da tangente. Exponencial, polinomial, é bom que tenha decorado, mas essas daqui não precisa decorar não, tá? Em geral, essas derivadas que levam um tempinho assim para lembrar, eu não cobro em avaliações não. Isso aqui vocês já fizeram muito no cálculo 1. Então vamos lá. A derivada parcial de f em relação a x. É claro que aqui tem uma regra da cadeia, eu tenho uma função arco, dentro da função arco eu tenho uma função que depende de x, e eu estou derivando em relação ao x. Essa é bem interessante porque ela fica muito parecida quando você faz em relação a x e em relação a y, só mudando quem que é constante. Por quê? Quando você deriva isso em relação a x, a derivada da função de dentro, na regra da cadeia, derivar xy em relação a x dá quem? No chat, alguém? Dá y, exatamente. No chat eles responderam. É mais difícil aqui do auditório, né? Vocês têm que vir no microfone. Dá y. E aí, bem, então é a derivada da de dentro, que é y. A derivada da de fora, a derivada do arco tangente é 1 sobre x quadrado, tá? Então fica 1 sobre 1 mais o argumento ao quadrado. Pela regra da cadeia eu tenho que aplicar na de dentro. Então mais x, y ao quadrado. Essa é a derivada em relação a x. E em relação a y, você só troca. Então fica bem claro como que se comporta
uma variável em relação à outra quando você está derivando parcialmente. Porque quando você deriva essa mesma função em relação ao y, a derivada da de dentro, que era y, agora se torna x. Porque você vê x como uma constante e y como variável. Então fica x, que multiplica 1 sobre 1 mais xy ao quadrado. Tranquilo até aqui? Já foi alguns exemplos, né? Tá, eu quero fazer mais com vocês. Parece muita coisa, mas ajuda, tá, pessoal? Na verdade, eu vou fazer essa daqui. Essa daqui vai ajudar bastante vocês em relação à lista. Tem uma questão na lista bem parecida com essa. Eu vou fazer essa daqui com vocês, que essa é um pouquinho mais trabalhosa, sim. Mas ela é bem importante. Observe, eu quero encontrar uma função que eu só conheço as derivadas parciais e a imagem dela em um ponto. Derivada de f em relação a x é igual a 2xy ao cubo menos 1 sobre raiz de x. Derivada parcial de f em relação a y é 3x ao quadrado y ao quadrado menos 10y. E f de 4, 2. Bem, é uma função de duas variáveis, no 4, 2 dá 5. Qual que é a ideia para resolver isso? O que eu quero, né? Eu quero xy. Alguém tem alguma ideia de como que eu encontro xy usando essas informações? No chat, no microfone? Qual que é a primeira coisa que vem na cabeça se eu dou uma derivada e peço a função? Alguma ideia? Integrar, né? Integrar. Essa eu escutei. Bem, a primeira ideia é integrar, tá? Primitiva, no chat também responderam, integrar. Primitiva ainda mais precisamente, né? Porque o que eu quero é a derivada indefinida. Então, de fato, eu quero a primitiva. E aí eu tenho duas, né? Eu tenho duas derivadas e como que eu faço para voltar? Você pode escolher. Isso tem uma questão bem parecida na lista, eu peço que vocês prestem bastante atenção. Isso é uma questão bem interessante, quer dizer, eu acho, né? E vai ajudar vocês na lista. Você escolhe uma das duas, tá? Você pode escolher a de x ou a de y e integra. Integra em relação à variável que você está considerando. Vou fazer em relação à da y, tá? Eu vou integrar em relação a y essa função 3x² y² menos 10y, e eu vou integrar indefinidamente em relação a y, tá? Vou encontrar a primitiva mesmo dessa função. Não é muito difícil, né? Observe que eu estou em y. E é importante lembrar que se eu estou em y, o x se comporta como uma constante, do mesmo jeito que para derivar, para integrar também. Bem, quando essa daqui tem um x², quando você tem um y², perdão, y ao quadrado, bem, o 3x² é uma constante, você pode simplesmente colocar para fora, 3x², integral de y² em relação a y ao cubo sobre 3, certo? Agora, menos 10 integral de y em relação a y² sobre 2. Beleza. Só que ainda tem uma constante, né? Tem uma constante aqui. E aí, aqui tem a grande novidade, tá? Essa constante, vamos pensar de trás para frente. A gente já derivou algumas funções parcialmente. Quando você pega a f e deriva em relação a y, a constante, que é constante mesmo, o número, vira 0,
E tem outra coisa que vira zero quando você deriva em relação a y, que é toda a parte da função que só depende do x. Vamos ver se tem algum exemplo aqui que eu fiz isso. Deixa eu ver. Por exemplo, não é um exemplo ideal, mas é o único que a gente tem no quadro. Quando eu fui derivar essa daqui, por exemplo, em relação a y, observe que se eu fizesse pela regra do quociente, daria a mesma coisa porque a derivada de x em relação a y é zero. Porque o x comporta uma constante. O que significa que da função que eu queria, quando eu derivei em relação ao y, eu joguei fora tudo que dependia só do x. Mas eu quero isso de volta. Então eu tenho que entender que a constante que aparece aqui, ela pode ser uma função de x. De y ela não é. De y é só isso. Mas ela pode depender do x. Porque se ela dependia do x, a hora que eu derivei em relação a y, ela foi embora. Então, tem alguma coisa aqui que pode depender de x. Eu quero a função toda. Ok. Então, aí aqui dá para simplificar algumas coisas. Esse vai embora com esse. X quadrado, y ao cubo, menos 10 y ao quadrado sobre 2, mais um c que pode depender de x. Então, essa daqui é a função que eu quero, tá? Só que eu não sei ela totalmente, mas ela é a função que eu quero. Essa é f de xy. A menos eu descobrir quem que é esse c de x. Como é que eu vou descobrir quem é esse c de x? Bem, agora eu vou derivar em relação a x. Porque eu já sei, eu não sei quem que é essa c de x, mas eu sei quem que é essa função derivada em relação a x. Se você deriva aqui em relação a x, a derivada de f em relação a x tem que ser, deriva isso aqui em relação a x, vai ficar 2xy ao cubo. Em relação a x, isso foi embora, né? Então, isso aqui é zero mais c' de x. Então, essa daqui é a derivada de f em relação a x. Mas a derivada de f em relação a x eu já conhecia, tá? Tem um 2 aqui que você pode cancelar, vira 5, tá? Vou até fazer isso logo para não atrapalhar. É 10 sobre 2, então você pode escrever isso só como 5y². Vai embora do mesmo jeito, tá? Bem, isso daqui eu já sei quanto vale. Vale isso, tá? Então, isso tem que ser igual a 2xy ao cubo menos 1 sobre a raiz de x. Bacana, porque agora isso se cancela com isso e você sabe quem que é o c' de x. Até aqui tá tranquilo? Posso continuar? No chat, estão entendendo? Então, ó, eu ainda não sei quem que é a c de x, mas eu sei pelo menos quem que é a derivada dela. Bem, mas quando eu sei derivada, eu sei quem que é a função. Porque eu sei que primitiva é antiderivada. O que a derivada faz, a primitiva desfaz. Então, se c' de x é igual, voltando lá no quadro 3, a menos 1 sobre raiz de x, então basta que eu integre isso para descobrir quem é x. Então, c de x é a integral de menos 1 sobre a raiz de x dx. O que está escrito aqui, tá? Essas integrais de raiz às vezes confundem um pouco, mas fica facinho se você fizer assim. Coloca o menos para o lado de fora, isso é x elevado a menos meio dx, tá? Aí você, o que você faz? A regra do expoente para integral é o oposto da derivada, né? Em vez de você subtrair, você soma e em vez de você multiplicar, você divide. Então, isso aqui fica menos. Quando você soma um aqui, vai ficar x a meio. E aí você divide por meio, que é o mesmo, mas dividir por meio é a mesma coisa que multiplicar por 2. Então, essa aí é a c de x. E é uma integral indefinida, ainda tem uma constante. Para diferenciar, eu vou chamar de k. Professor, esse k depende do y? Não mais, tá? Porque o que tinha y eu já tirei lá. Então, essa daqui já não depende mais. Agora eu sei completo, quer dizer, agora eu só preciso do k. Então, f de xy é igual, vou pegar o pedaço que está lá no quadro 3, x2, o quadro 3, por favor, só para
fica x2y3 menos 5y2. E aí o c de x que a gente acabou de descobrir que é menos 2 vezes a raiz quadrada de x mais k. Agora já está perto da função, só que ainda tem uma constante aqui que eu não sei. Só que, bem, as questões são feitas para dar certo, né? O que eu faço para encontrar o k? Eu uso a última informação, essa daqui. Eu uso que f42 é igual a 5. Em outras palavras, 5 é igual a f de 42, mas f de 42 é, bem, 4 ao quadrado vezes 2 ao cubo, menos 5 vezes 2 ao quadrado, menos 2 raiz quadrada de 4, mais k. Tá, e aí acho que todo mundo consegue resolver isso, né? Isso aqui vai dar um número, é 5 lá, o 4 vai ser o outro. Não vou fazer essa conta. Não é muito difícil, não. Vamos lá, vamos ver se eu tô bom de conta de cabeça. Vai ficar... Isso aqui é 2 a quarta, 2 a sétima... Eita lasqueira, obviamente não tô bom de conta de cabeça. 16 vezes 8 dá 80, 124 menos 20 menos 4 mais k é igual a 5. Ficou muito bonitinho para quando tá errado, né? Deve ser isso aqui mesmo. Então vai dar 100 aqui. Então k é igual a menos 95. Acho que tá certo. Ficou muito certinho para a conta tá errada. 128? Então eu errei. Droga. Então não era. Fiquei chateado agora. Se fosse 124 ficava muito mais bonito. Eduardo acabou com a graça da minha conta. Aí tá, né? Não vai ser um número tão interessante, mas é o que tem, né? Vai ficar 104,99. Menos 99. Tá, né? Não, se é isso que tem, fazer o quê? Tá certo agora? Não acontece. Eu tenho que escolher melhor as minhas constantes. 99 não é uma constante muito boa. Mas tudo bem. Então vamos lá. Entenderam como é que funciona? Todo mundo aqui entendeu? Só essas questões é muito interessante, tá? E acho que vocês já estão crescidinhos o suficiente para entender que quando o professor diz que uma questão é muito interessante, ele quer dizer que ela é muito interessante para, por exemplo, cair numa prova, coisas desse tipo. Então ela é uma questão muito interessante, tá? Espero que vocês entendam que é realmente muito interessante. Mas não vai cair essa, né? Também não vamos com tanta... A prova vai ser perto do Natal, mas também nem tanto. Essa questão é muito importante mesmo, pessoal. Brincadeiras à parte, é uma coisa não só para a lista, mas é uma questão muito boa, assim. Porque ela trabalha muitos conceitos, tá? Ela faz vocês entenderem bem esse comportamento das derivadas parciais. Então, anotem, façam exemplos semelhantes que ajuda bastante. Então, agora eu vou voltar lá na nossa lista. E se vocês observarem, por muito interessante, eu quero dizer muito interessante mesmo. Tem um exemplozinho aí que é diferente, mas é parecido. E agora, o que eu ainda quero, a gente tem mais aí um tempinho de aula. Esse caso aqui é um caso típico também sobre derivadas parciais, tá? Quando você olha aqui a questão 3, observe que eu estou pedindo duas coisas. As derivadas parciais de f em cada xy diferente do 0, 0, porque observe que quando essa função está fora do 0, 0, ela tem essa definição. X ao cubo menos xy quadrado sobre x quadrado mais y quadrado. Então, vocês conseguem perceber que dá para derivar isso daqui usando regras de derivação, tá certo? O caso de cima funciona. Se você usar, vai derivar parcialmente em relação a x.
É um quociente em relação a x, derivada da de cima, vezes a de baixo, menos a de cima, vezes a derivada de baixo ao quadrado. Tranquilo, é um quociente, são dois polinômios em duas variáveis. Tranquilo. Então, essa daqui não tem muito trabalho. Em y, praticamente a mesma coisa, é um quociente, derivada de cima em relação a y, vezes a de baixo, menos a de cima, vezes a derivada de baixo em relação a y, a de baixo ao quadrado. Tranquilo. Aí tem um caso que é mais complicado, que é esse aqui. O que acontece no 0, 0. Porque no 0, 0, obviamente isso aqui não existe. Então eu escolhi um valor para ela no 0. Eu escolhi 0 para ela. E aí, para derivar essa parcialmente, deixa eu tentar mostrar para vocês com outro caso. Eu não vou resolver essa daí, tá? Mas pensem, por exemplo, naquela, acho que a gente trabalhou um pouquinho com ela na quarta ou na segunda, que era x² menos y² sobre x² mais y². Bem, essa função não existe no 0, 0, né? Divisão por zero, primeiro mandamento da matemática, não é possível. Então, eu vou escolher um valor para ela no zero. Então, isso aqui, quando x e y é diferente de zero, vou escolher um valor para ela no zero. Vamos fixar, eu até desenhei o gráfico dessa função, não sei se vocês lembram, eu falei, ó, no zero não tem jeito, você coloca qualquer valor, dá problema. Mas eu vou escolher um valor para ela, vou chamar ela de zero. Tá, agora ela existe no zero. Eu poderia perguntar qual que é a derivada parcial dela no zero. Aí é mais difícil, tá? Porque agora você vai calcular a derivada de f de xy em relação a x no 0, 0. Aí isso é pelo limite, tá? Aí é o limite quando o h vai a 0. De f é em relação a x, então de f. O ponto é o 0, 0. Então é 0 mais h, que eu posso simplesmente colocar h. 0 menos f de 0, 0 sobre h. Essa é a definição formal da derivada parcial, tá? Derivada parcial vem do mesmo limite da derivada, só que considerando dentro da coordenada em relação à qual está derivando. E aí como que vai ficar? Bem, isso daqui tudo você conhece, só não sabe se o limite dá para calcular, mas vamos torcer que sim. Isso daqui, o que f faz com h e 0? Limite, e aí é sempre aquele cuidado que eu falei várias vezes. Limite nunca acontece no ponto específico. Se o h está indo para 0, significa que o h é diferente de 0. Ele é sempre diferente de 0. Então, a aplicação dessa função aqui é sempre a de cima, porque ela só acontece desse jeito quando é 0 e 0. Mas o h do limite, ele nunca é 0. Então, ela se comporta assim. Então, você vai lá. No y, ele coloca 0, vai ficar h² sobre h², vai ficar 1, tá? 1... vai dar um problema aqui. Essa daqui eu não vou conseguir fazer o exemplo que eu queria, que vai dar 1 sobre menos 0. Devia ter... Deixa eu ver aqui, só... Deixa eu ver se eu consigo consertar, tá? Só um minutinho. Tá, isso aqui vai dar problema, tá? Porque só que eu colocar o 0 aqui, o h vai a 0, isso vai dar mais infinito. E aí, quando eu colocar a outra derivada, aí não existe, né? A derivada parcial. Eu queria mostrar uma para vocês que existia. Na minha cabeça essa aqui funcionava, mas eu acho que eu troquei... troquei a ordem. Tá, perdão. Vou ter que usar outro exemplo, porque o caso lá vai dar certo, tá? Eu quero uma que funcione. Porque aqui vai dar menos infinito e não vai funcionar. Deixa eu ver uma aqui que... Acho que nas notas eu fiz uma que funciona. Deixa eu olhar a das notas, só um minutinho aqui.
Eu quero... Bem, senão não vai ajudar nada, né? Porque se o limite não existir, não vai funcionar. Deixa eu pegar o exemplo das notas de vocês. Não. Aqui tem um monte que não funciona. Errei por pouco, mas errei. Preciso de um 3 aqui, tá? Pra dar certo. Aí vai funcionar. Então vamos lá. Bem, e aí a ideia é a mesma. Aquilo não vai funcionar porque daria infinito e não é esse o interesse. Mas essa daqui funciona. Então vamos lá. O que vai acontecer com essa? Eu estou no caminho 0, 0. Quer dizer, eu estou calculando no ponto 0, 0. Então eu vou aplicar a função, retoma tudo que eu disse, a menos do detalhezinho lá que... Professor, usando um método muito importante na aula passada. Tá, aquilo é para mostrar que não funciona, né? Aqui eu quero mostrar que esse limite aqui existe, tá? É porque aquele lá que eu tinha colocado dava menos infinito e menos infinito não é número, então não seria uma derivada parcial. Por isso que eu tive que mudar. O que acontece? Retomando tudo que eu disse, h é diferente de zero, então ele se aplica na parte de cima dessa função. Então vai ficar o limite, quando h vai a zero, do que? A função pega o h, leva em h ao cubo, pega o zero e leva aqui no y, né? Então 0 ao quadrado. Então vai ficar h ao cubo sobre h ao quadrado, que é h. E por isso que essa aqui funciona. Então vai ficar h menos f de 0, 0. F de 0, 0 eu defini como 0. Então 0 sobre h. Então essa daqui vai dar 1. Então ela existe, tá? E ela é calculada desse jeito. Tem outro jeito de calcular ela? Não, ela existe, tá? Não tem... por isso que eu não tomei caminhos e tudo mais. Esse limite existe. Você tem que fazer as manipulações e ele funciona. Agora, derivada parcial de f em relação a y. Bem, essa daqui mesmo, se não existir, eu já consegui mostrar para vocês que que é possível a derivada parcial existir, mesmo em função definida por partes, tá? Esse é o limite, quando h vai a zero, de f de 0 h menos f de 0, 0 sobre h. Bem, isso vai dar o limite quando h vai a 0. O que f faz com 0h? Bem, ela leva o 0 em x ao cubo, então vai ficar... E o h no y, né? Então vai ficar menos h quadrado sobre h ao quadrado, menos 1. E aí acontece o caso lá disso daqui dá menos infinito, tá? Então essa não existe, mas essa existe, tá? Ser menos infinito é não existir, tá? Significa que é uma inclinação vertical. Mas essa daqui existe. Por que eu fiz esse exemplo com vocês? Porque na lista, agora deixa eu voltar para a lista. Na lista vocês têm uma questão que ela é muito importante e que é calculada dessa forma, tá? Se vocês olharem aí, ó, aqui, muito parecida, infelizmente, fui escolher o exemplo e não vi que na lista, mas assim, já dá pra ver que pelo menos uma existe, né? Tem uma aí que quase eu calculei. É diferente, tá? Porque na minha não tem esse x aqui, mas é bem parecida. Já fica... Bem, vocês vão ter que calcular ela parcialmente fora do xy, isso eu não fiz, fica aí como exemplo. Mas como você calcula no 0, 0? Exatamente do jeito que eu fiz da outra, tá? Quando você vai com o h e 0,
você usa essa expressão em h é zero, então uma delas já calculei, porque é claro que se eu colocar zero aqui eu vou recair no mesmo caso, só que observa que não vai ser a mesma coisa que vai acontecer no y, tá? Conseguem ver que esse x aqui faz toda a diferença, tá? Inclusive, se você for bom de conta de cabeça, só de ver esse x aqui você já sabe qual que é o outro limite. Não é muito difícil, tá? Dá para calcular ele. E aí você vai ter as duas derivadas parciais. E é muito importante que vocês façam esse exemplo, porque na quarta-feira, e aí isso também vai ajudar um pouquinho, na quarta-feira eu vou definir diferenciabilidade. E é com o conceito de diferenciabilidade que vocês vão perceber que essa existência de derivadas parciais às vezes não é suficiente para a gente, às vezes ela não traz boas informações. Em relação aos exercícios, era mais ou menos isso que eu queria, a gente já está quase no final do tema, agora tem alguns comentários, e eu vou responder também a pergunta da Ana, que perguntou sobre a sessão de monitoria. Por que que essa questão 3 é muito importante? Quando a gente falava de derivadas, as derivadas elas faziam com que as funções tivessem muitas propriedades boas. Quando uma função de uma variável é derivável, ela é contínua. Primeira coisa, tá? Ou seja, se você tem uma função e bem aqui você consegue colocar uma reta tangente, ou você consegue calcular a derivada nesse ponto, você já ganha que essa função é contínua, você ganha que essa função pode ser bem aproximada por essa reta, então coisas como L'Hopital, vocês devem ter calculado algum limite para o L'Hopital, é permitido fazer em funções de deriváveis de uma variável, exatamente porque a derivada se aproxima muito da própria função nas proximidades do ponto. Então você usava isso para calcular L'Hopital e tudo mais. Então a derivada traz muitas boas propriedades para as funções de uma variável. E aí eu defini para vocês uma derivada aqui, que foram as derivadas parciais. O que eu vou mostrar para vocês na quarta-feira é que essas derivadas não são suficientes, as derivadas parciais, elas não são suficientes para a gente ter boas propriedades na função. Eu posso ter uma função que possui derivadas parciais e ela nem sequer ser contínua. Então essa informação ela é mais fraca. Do ponto de vista de estudar as funções de várias variáveis, eu preciso de algo mais profundo. 3C. Deixa eu ver qual que é a 3C. 3. Bem, é realmente difícil de entender a 3C, porque ela não tem, pessoal. Eu não sei se era para ser uma brincadeira, mas não tem 3C, tá? Se vocês olharem aí, a lista só tem 3A e 3B. A 3C eu realmente não tenho uma dica para ela. Ah, 1C. Tá bem, a 1C. Talvez a 1C eu tenha alguma dica, deixa eu ver. Mostre algebricamente. Ah, tá. Na 1C, pessoal, a ideia é o seguinte. O gráfico de uma função, como eu defini, deixa eu fazer aqui no quadro, que é mais fácil. O gráfico de uma função ele é definido assim, tá? Bem, é uma função de duas variáveis, vamos nos restringir aqui. É uma função, ela tem um domínio A, no R2, vai em R, tá? Gráfico de uma função de duas variáveis é o conjunto x, y, z do R3, tal que z é igual a f de xy e xy pertence ao domínio, no caso, ao conjunto A. Isso é o gráfico de uma função. Na verdade, isso é verdade para funções de qualquer número de variáveis. Se ela toma valores reais, o gráfico dela é definido assim. É basicamente, se vocês conseguirem entender a notação de conjunto, isso daqui é o domínio da f cartesiano com a imagem da f. Essa é a forma mais geral de você definir o gráfico. Você pega os pontos cartesianos de conjuntos, tá? Significa que tem uma parte tá aqui e outra está aqui. O gráfico de uma função é o cartesiano do domínio com a imagem. É assim que é o gráfico de uma função. Bem, o que é dizer que o gráfico pertence a uma superfície? Se você voltar lá na lista,
ele está pedindo para mostrar algebricamente que o gráfico da função f está contido na esfera. O gráfico da função agora a gente sabe que é os pontos x, y, f de xy. Ele quer que você mostre que isso está contido aqui, na esfera. Ou seja, que quando você joga x, y e f de xy aqui, satisfaz essa equação. Entenderam? Bem, quase que a definição de ser a esfera, tá? Então é assim que funciona. Ficou claro, Luan? Não, sem problema. É só porque eu fiquei meio... Acho que alguém já tinha falado 3C antes, e aí a hora que eu olhei lá, eu pensei que eu tinha lido errado, então o erro não foi só seu. Mas conseguiu entender qual que é a ideia? Você vai pegar os pontos e vai mostrar que satisfaz a equação da superfície. Tá bem. E aí, só retomando aquilo que eu estava dizendo, eu vou pegar na quarta-feira e mostrar para vocês que derivadas parciais ele não traz as boas propriedades que eu gostaria. A superfície, o que a gente espera de uma superfície diferenciável é que ela seja suave, tá? Não suave no sentido bom, assim, suave do fato de isso é suave, tá? Para matemática, coisas que não têm rupturas, não têm quinas, existe uma suavidade na transição, é o que a gente considera em matemática como suave. Eu gostaria que a diferenciabilidade trouxesse isso para a superfície. E traz, só que eu preciso definir diferenciabilidade de uma forma diferente. Então é isso que a gente vai fazer na quarta-feira, e por isso que é muito importante vocês entenderem aquele exemplo, tá? Que o meu foi esse, na lista é assim, e aí vocês precisam... Porque esse tipo de exemplo vai ser os que eu vou usar para mostrar que só derivadas parciais não é suficiente para a gente ter essas boas propriedades. Vou fazer isso. Respondendo a Ana Carolina perguntou sobre a monitoria. A sessão de monitoria, bem, hoje aconteceu pela manhã e vai acontecer daqui a pouco, a primeira sessão de monitoria do cálculo 1. E na sexta que vem vai ser a de vocês. A sessão de monitoria está acontecendo assim. Vai entrar hoje, no máximo amanhã, uma lista com exercício do tipo calcule. Um monte de questões lá que os monitores os exercícios vão estar lá para que vocês olhem aquilo que vocês têm mais dificuldade, aquilo que está mais fácil, e os monitores vão discutir essas questões com vocês na sexta. Então, na sexta-feira que vem, vai ter, tanto aqui presencialmente como remoto, vai ter uma atividade de monitoria que vai ser assim. Primeiro, monitores expositores vão fazer uma apresentação mostrando resoluções de alguns exercícios escolhidos pela equipe de monitoria sobre o conteúdo do ciclo. Depois que eles fizerem isso, para os alunos que estiverem aqui no auditório, vai ter uma equipe de monitores atendendo vocês na cadeira, trazendo algumas questões aqui para o quadro, resolvendo no quadro, fazendo exercícios baseados nessa lista de atividades da monitoria. E para os alunos que fazem pelo Zoom, vai ter salas simultâneas, o que significa que essa turma, que é 35, vai dividir em duas turmas menores, e aí os monitores vão atender vocês em duplas ou trio de monitores, respondendo, você conseguiu fazer essa questão, qual dúvida que você tem, e resolvendo uma série de exercícios. Essa vai ser a sessão de monitoria. A nota associada à atividade de monitoria, assim que... Deixa eu voltar aqui tem um pouco tempo, mas dá para mostrar. Assim que a equipe de monitoria preparar a atividade, que eu imagino que vai ser hoje ou esse final de semana, bem aqui, em monitoria, vai ter a nova atividade. Essa daqui é a 1, que foi aquela piloto, só para vocês entenderem como funciona. Daqui a pouco, esse final de semana, vai entrar aqui uma nova atividade. É uma lista mais simples do que a lista de exercícios, com um monte de questões que vocês não precisam resolver tudo, não fiquem naquele desespero de, mas é exercício demais, cálculo 2 para fazer, não tenho tempo. O importante, a gente fornece para vocês muitos exercícios, o importante para que vocês tenham, a nota, é que você escolha, uma dessas questões e venha bem aqui, tem um lugar aqui para submeter e envie uma. Isso não é difícil, tá, pessoal? Vamos ser bem sinceros que com 3 segundos vocês botam esses pontos no plano.
Não tem. Falar que isso é tipo, vai atrapalhar vocês a trabalhar ou qualquer coisa, sim, com todo respeito, é um pouco exagerado, tá, pessoal? Eu não tô menosprezando as atividades que vocês tenham, mas isso daqui, enquanto eu falei essa frase, vocês já conseguiriam ter feito essa atividade. As atividades que vão aparecer são atividades mais imediatas. O que vocês têm que submeter é só porque a gente precisa de algum controle, vocês não estão aqui presencialmente. Se vocês estivessem aqui presencialmente, o monitor poderia simplesmente, ó, esse fez e tudo mais, mas tem alunos que estão pelo Zoom. Então vocês precisam só dizer assim, ó, eu olhei a lista, escolhi lá uma questão e submeti. Manda uma simples, só que vocês vão ter uma série de exercícios para vocês praticarem, seja durante a semana, seja durante a sessão de monitoria. Então, se durante a semana, em algum momento você vai, eu vou entrar lá no plantão de dúvidas para conversar com o monitor e tudo mais. Escolhe um exercício, submete lá bem imediatamente, o monitor vai considerar a sua atividade, você vai ter a nota. Mas o mais importante, pessoal, eu sei que a nota assusta muito, né? Ou você nunca fez cálculo 1, ou você nunca fez cálculo 2, ou você já fez, e em todos os casos todo mundo tem muito medo da reprovação. E é natural, né? Todo mundo tem mesmo medo da reprovação. Mas, além da nota, pessoal, entenda que os exercícios é mais para vocês praticarem mesmo. Quanto mais prática vocês tiverem, mais tranquilo vai ser a avaliação. Olha, a verdade em relação ao PL2, que aconteceu de uma forma muito parecida, é que, em geral, os alunos que realizavam as atividades e fizeram até o final do curso, né? Porque uma coisa também que é muito comum em cálculo é que muitos alunos desistem até antes da primeira avaliação. Mas entre os alunos que foram até a última avaliação de cálculo 2, acho que teve por volta de uns 90 alunos realizando, e teve 70 e poucos aprovados no curso. Então, o índice de aprovação em quem termina é bom. Só que vocês precisam primeiro terminar, e em geral os que não aprovaram não faziam as atividades, não faziam listas e tudo mais. Então pensam que 4 pontos do curso estão praticamente distribuídos só para que vocês façam atividades. Então não é tão difícil, mas é claro que também não é fácil. Professor, respondeu o questionário... Professor, respondeu o questionário lá, não mandei a foto do comprovante da vacinação. Agora estou com as doses já tomadas corretamente. Mando para o e-mail institucional... tá, o suporte já respondeu, estou lendo a pergunta. Manda para o projeto, tá? Só mandar o seu comprovante de vacina para o projeto já está ótimo. Atividade de monitoria 1, ainda não valia nota. Não. Primeiro era só piloto, só vai contar nota a partir da atividade 2. Tá? Então façam os exercícios para estudar, mas pensando em relação à nota, a computar a nota, escolha um rápido, submete lá, vai contar a nota de vocês, e aí você se preocupa mais em estudar mesmo para aprender o conteúdo, tá bem? São duas coisas que estão relacionadas, mas não precisam ser feitas simultaneamente, tá certo? Pessoal, é isso. Espero ter ajudado vocês um pouquinho aí com os exercícios, tirado algumas dúvidas. Mais dúvidas sobre a lista de exercícios, procure os monitores. Quarta-feira vai ser aula sobre diferenciabilidade e na sexta, sessão de monitoria. A sessão de monitoria do cálculo 1 foi bem bacana, então tô acreditando que também vai ser bem legal aí no cálculo 2. Pessoal, tratem bem os monitores, eles são a prata da casa, tá? Então tratem muito bem eles, porque eu gosto muito deles, vou ficar muito chateado se vocês não tratarem eles com o mesmo carinho que me tratam, tá bem? Então é isso, boa tarde a todos e um bom descanso. O que você achou da aula de hoje? Ainda ficou com dúvidas? Procure os monitores do projeto, eles estão prontos para ajudar. Aproveite todos os nossos recursos, acesse a sala de aula do Moodle e assista aos vídeos. Bons estudos e até logo!